Esqueci meu fone. Já tá. Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para a nossa live. Live hoje que vem comemorar o dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial, né? Essa live é bem especial, né? Até porque o mês de maio é um mês que nos traz vários eventos sociais de luta, onde precisamos estar abordando todos eles, né? E o CREAS Flor do Camará não vai ficar de fora desse processo de luta social e defesa dos direitos humanos e no combate também das violações de direito. Tá bom? Então, para iniciar nossa live, eu quero trazer um dos brados que certamente está ecoando hoje, nesse dia tão importante da luta antimanicomial, em várias cidades, em vários estados do nosso Brasil. E aí, é importante lembrar que uma sociedade que busca trabalhar a humanização no cuidado das com transtornos mentais, ela se debruça nessa luta, né? E veste a camisa com o brado: nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Tá bom? Esse é o nosso brado, essa é a nossa bandeira e a nossa camisa da luta antimanicomial. Eu sou Marcos Silva, como muitos já me conhecem. Eu sou educador social, técnico em abordagem social e estagiário em psicologia aqui do CREAS Flor do Camará, Camaragibe, Pernambuco. Vou convidar a nossa querida amiga, parceira, uma grande profissional na psicologia, que também faz parte do núcleo de psicologia aqui do CREAS Flor do Camará e que vem realizando um trabalho lindo no cuidado, do acolhimento e da escuta especializada. Quero convidar Luciana Mello. Cadê você, meu amor? Tá por aqui. Deixa eu convidar a Lulu para estar comigo nesse bate-papo. Não estou encontrando a Luciana. Luciana já entrou na sala ou não? Não. Ela estava com o login do consultório Renascer, consultório de psicologia, a qual ela é dona e proprietária, tá? Aqui no município de Camaragibe. Bom dia, Marquinho. É um prazer estar com você de novo. Seja bem-vinda a essa live, né, que comemora um marco da luta em busca do cuidado humanizado às pessoas com transtornos mentais, que é o marco da luta antimanicomial. Tá bom? Então, é muito importante, né, estarmos, enquanto assistência social, né, tratando desse assunto que, entre vários, faz parte de nossa pasta do cuidado. Luciana saiu, faz parte da nossa pasta do cuidado e do atendimento voltado às pessoas com deficiência, seja elas transtornos mentais, entre outras. Cadê Luciana? De novo, ela caiu. Voltei. Voltou. Quando cai muito assim, no Nordeste diz que é tanajura, né? Tanajura que cai. O tempo todo você está parecendo uma tanajura. Mas aqui é a live mesmo, é a internet. Então, Lulu, vamos falar sobre a luta antimanicomial? O que é que você me traz? Então, essa luta, né, surgiu desde a década de 70, né, que o Brasil vem buscando
esse espaço, esses movimentos sociais em relação a essa luta, né? E essa luta, ela tinha uma importância de garantir direito e um tratamento justo às pessoas de transtornos de saúde mental e que necessitava, né, de ter um olhar mais humanizado, né, com mais dignidade. Por isso que surgiu essa luta, Marquinhos. Você participou, não foi? Então, sim, participei e ainda participo, né? Esse processo da luta antimanicomial, ela é algo muito cara para a nossa sociedade, porque impulsiona o trabalho humanizado, não só no cuidado das pessoas com transtornos, mas também no cuidado voltado à saúde, né? Então, assim, trabalhar o cuidado humanizado não faz parte apenas da rede de saúde mental. Ela faz parte da rede de saúde, ela faz parte da rede de assistência, né? Então, se a pessoa, o indivíduo, o usuário, o cliente, ele não se sente acolhido, ele não se sente ouvido, né, no momento que ele busca os serviços, ele também não vai se sentir, de certa forma, representado ou atendido por estes, né? Então, é importante que esse processo do cuidado humanizado ele seja voltado em toda a rede intersetorial, né? Mas, falando do processo antimanicomial, dessa luta tão importante, né? Eu quero trazer para vocês que os movimentos sociais, eles são considerados como um dos marcos importantes na manutenção desse movimento, né? Então, a chave analítica para compreender esta ação coletiva que inclui sociedade civil, né? Profissionais de saúde, seja saúde, saúde mental, né? E principalmente, gente, os atores desse movimento, né? Quem são os atores da luta antimanicomial? São os pacientes que vivenciaram lá atrás todo o processo de sofrimento por conta de uma patologia que era de certa forma, afastada da sociedade, eles eram colocados à margem por conta de todo o processo do preconceito, né, da evitação, né? Então, esses pacientes também entraram nessa luta e eles são os atores principais. E junto a ele, seus familiares, que passaram também a vivenciar o sofrimento por conta da patologia em si, né? E também por conta do preconceito vivenciado na sociedade. E na Pois é, medida Marquinhos. possibilita a... Desculpa, pode falar. Eu estou dizendo, pois é, isso é um dilema da luta antimanicomial, né? Que necessitou um encontro com profissionais, né? Com a sociedade civil, com usuários, com os familiares, com as instituições acadêmicas, as representações públicas e outros segmentos da sociedade para questionar o modelo de tratamento, né? Com esses usuários, que era aquele modelo assistencial de internamento psiquiátrico. E que havia muita denúncia em questão de maus tratos, né, de várias outras violações que a gente sabe. Então, foi essa reunião, essa escuta, esse grito, eu digo que acho que é um grito, né, que a sociedade passou a olhar de uma forma especial para esses usuários que estavam esquecidos, que muitas vezes estavam abandonados nos hospitais psiquiátricos, né? Que eram excluídos dos seus direitos à sociedade e que a própria sociedade e a política pública, eu vou dizer, de toda, da assistência, da educação, da saúde, entre outros, entenderam a importância desses usuários. E essa luta, eu acho que ela segue justamente para buscar isso.
E esse processo que você traz, Luciana, de exclusão, né, de abandono, exclusão da sociedade e abandono nos hospitais psiquiátricos, foi um movimento feito na sociedade que seria um processo de higienização, né? De tirar da sociedade aquilo que a sociedade não aceitava. Né? Então, se está fora do padrão, né, social, tira-se da sociedade. Então, quem eram esses? Né? Que aí, voltando no processo histórico da loucura, né? Eles eram tidos como insanos. E esses insanos, eles na maioria, negros, né? Então, pessoas que passavam, que tinham sua vivência de rua, eles também eram colocados em manicômios. Para além desse processo, mulheres que, de certa forma, e aí entra o processo machista, né, patriarcal, onde colocava a mulher com um processo de adoecimento, onde não se queria mais o convívio e trancava essas mulheres no espaço manicomial. Para além disso, né, crianças também eram tiradas da sociedade e levadas, crianças que tinham seus pais, né, com um transtorno mental, e aí a sociedade entendia que pelo pai e a mãe ter o transtorno, a criança também poderia vir a ter esse transtorno. Pessoas que tinham dependência química, elas também passaram por esse processo, né, de higienização, e além disso, né, aqueles que tinham o traço homossexual, né? Então, quando se identificava pessoas com traços homossexuais, eles também eram retirados da sociedade e eram colocadas em espaços manicomiais para que eles pudessem não estar mais vivenciando o processo social, né, dentro de um padrão que se era cobrado, que se era posto na época. E isso começou a ter um movimento, né, no Brasil iniciou em 1970, mas isso ficou mais definido foi em 18 de maio, né, por isso que hoje estamos trazendo à tona essa luta, mas de 1987, que foi um encontro das políticas, né, e em relação à luta antimanicomial, através de um psiquiatra italiano, né, médico psiquiatra italiano, Franco Basaglia, acertei, né? Que ele trouxe como uma lei, a Lei 180, né, que garantia as regras de proteção e definia os direitos da pessoa de transtornos mentais, que seria ao acesso a benefício, à saúde, a reinserção social, né? Porque a participação dele na comunidade, essa lei traz isso. E foi através deste médico que mudou a reforma psiquiátrica. Começou na Itália e que todo mundo, né, vou dizer, o mundo inteiro abraçou a causa e entendeu o quanto era importante mudar essa política de saúde mental, né? E aí, com esse boom, Luciana, que você traz, né, diante da revolução da reforma psiquiatra italiana, né, através do médico Franco Basaglia, essa revolução ela teve uma repercussão mundial, e aí, através disso, vários países foram visitados para poder entender qual era o processo do tratamento psiquiátrico, né, de como era feito esse processo do tratamento psiquiátrico a pessoas com transtorno. E foi aí que Basaglia chegou no Brasil, ora pois, e ele se depara com o Hospital Psiquiátrico Colônia de Barbacena.
esse conhecido muito bem como a sigla HCB, né? O HCB, ele, para quem não conhece, eu recomendo, busque no YouTube Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro vai trazer toda a história do HCB, tá bom? Mas, para trazer um pouco para vocês, foi um hospital de referência na época, né? Ele foi fundado em 1903, por aí. E aí, esse hospital, ele recebia justamente esses perfis que eu trouxe para vocês, né? Mulheres que a família, por elas apresentarem um comportamento diferente do padrão, elas eram levadas para esse hospital, né? A higienização social, eles tiravam todos aqueles que não faziam parte do perfil que a sociedade pregava na época, eles eram colocados também nesse hospital, e eram esquecidos pela família, tá? A família passava um tempo dando a assistência e depois abandonavam eles eram esquecidos. Para vocês terem ideia, o próprio hospital, o HCB, ele tinha seu próprio cemitério, então as pessoas entravam e não saíam mais. Tá? E aí o processo o processo desumano no cuidado às pessoas com transtorno mental, ela foi para além, né? Então, as pessoas não tinham um tratamento humanizado, elas tinham um tratamento psiquiátrico medicamentoso, né? Muitas vezes passavam por tratamentos, né, que na época eram completamente fora do processo humano, né? Então, tratamento de choque, tratamentos de banho gelado, né? Muitos deles passavam por torturas, né? As mulheres que viviam também nesses espaços, elas eram violentadas, né? E aí tinha seus filhos dentro do hospital, seus filhos eram tirados dela, né? Onde a sua maioria ou passava por um processo de adoção à brasileira, né? Porque tirava, entregava, não existia um documento que pudesse garantir essa adoção, ou eles iam para um outro hospital voltado para crianças, que também tratava pessoas com transtornos mentais. Além de todo esse processo, né, desse cuidado desumano, Luciana, ainda tinha a comercialização dos corpos. Então, o Hospital Colônia de Barbacena, ele comercializava os corpos dos pacientes para algumas instituições de ensino, onde esses corpos serviam de modelo de estudo, né? Objeto de estudo. Tá? Então, foi um processo bem traumático, né? para todos esses pacientes, né? E aí Basaglia chega no Brasil, vê todo esse movimento acontecendo e diante da reforma psiquiatra construída na Itália, reforma essa que, além do próprio médico Basaglia, teve o apoio também da sociedade civil, teve o apoio de profissionais em saúde, teve o apoio de pacientes e familiares, né? Esse boom da reforma chega aqui no Brasil e diz, basta, porque o hospital que deveria cuidar, né, da patologia, cuidar da doença psiquiatra, ele termina potencializando, agravando, né, o processo adoecedor do paciente e deixando ele preso, né, num mundo onde ninguém mais sabia, só eles que vivenciavam aquilo. Então, foi muito importante esse momento para que pudesse entrar no processo da desconstrução hospitalocêntrica, psiquiatra, dentro não só do Brasil, mas em todo o mundo. Até porque, Marquinhos, ainda existem alguns hospitais psiquiátricos. Porém,
a reforma ela trouxe um ganho muito grande. Por exemplo, aqui em Camaragibe a gente tinha o Hospital Alberto Maia, que ele tinha mesmo viés, né, de tratamento, né, bastante desumano, tinha muitas queixas, e com essa lei foi feito o quê? A retirada dos usuários para garantia de outros direitos e até entrega de volta à sociedade, né? O direito de escolher, de sair, construir uns programas, né, de volta para casa, que também dava a questão de garantia financeira para aqueles que estavam retornando, né? Dava, acho que na verdade eles passaram a ser aceitos, né, de alguma forma, para a sociedade como ser de necessidade de inclusão e não de exclusão. A sociedade excluía eles porque tinha medo, né, do que era trazido para a sociedade dessas pessoas. Ah, tem transtorno, é louco, ele vai me pegar, tinha várias construções negativas que as pessoas não queriam. Tinha vergonha, tinha a questão da elite, como você trouxe. Então, o fechamento desses hospitais, por exemplo, do Alberto Maia, trouxe essas pessoas a ter uma convivência com a sociedade que hoje as pessoas protegem. Se a gente, por exemplo, como a gente trabalha aqui no CRES, quando a gente vê um usuário de saúde mental sendo maltratado, as pessoas já buscam ajudá-los. E não de exclusão, como era antigamente. Ah, é louca, não chego perto, as pessoas já chegam, já tem aquele olhar mais humanizado. E eu acho que essa lei, né, ela veio justamente para trazer esse olhar, dizendo, olha, ele é louco, ele é doente, ele está adoecido, mas ele é um ser que precisa de atenção, de cuidado, né, de estar junto com a família, porque a família é o nosso ponto seguro, por mais que a gente adoeça, mas é aquele ali que sabe cuidar de uma forma correta. Por quê? Porque conhece você como um todo. Claro. Entende? E aí, essa lei, ela veio também acionada pelo deputado Paulo Delgado, né, que ele direcionou a saúde mental, privilegiando um oferecimento e um tratamento de base comunitária, que ele dispõe o quê? Da proteção dos direitos da pessoa de saúde mental e que ele buscou, né, diminuir a questão dos hospitais psiquiátricos. Essa lei, esse modelo, o tratamento, ele é realizado em todo o Brasil. Que aí foi a construção dos NASP, que era o Núcleo de Apoio Psicossocial, que hoje a gente conhece como CAPS. As residências terapêuticas, ou seja, as pessoas saíram daquele hospital psiquiátrico, passaram a morar em casa, né, dando direito ao acesso à rua, aí a um supermercado, aí uma farmácia, mesmo estando adoecida, mas com um olhar de cuidado, com cuidador, com profissionais de saúde dando apoio, né, com a questão da medicação. Não que ele não tivesse lá, só que a forma que ele está sendo tratado hoje, eles podem reconstruir a vida deles. E antes eles não tinham nem o direito de buscar essa autonomia, de ser protagonista do seu desejo, das suas vontades, desde que não infrinja nenhuma lei ou alguma violação de direito, claro, né? Claro. E aí você traz como exemplo alguns dispositivos, né? Seja as ARTs, que são as residências terapêuticas, e os CAPs, que são o Centro de Atenção Psicossocial. Esses dispositivos, eles foram startados a partir da criação da rede de atenção psicossocial através, né, da lei federal do deputado Paulo Delgado, né, a lei que implementa a reforma psiquiátrica brasileira, né? E aí essa lei ela passou por vários processos, né, de reformulação, né, passou um período engavetada, mas em 2001 ela foi efetivamente, né, implementada no processo e através a lei número 10.216,
né, ela começa a trabalhar esse processo, né, do desmonte, né, dos hospitais psiquiátricos, né, e da criação dos dispositivos. Né? É importante lembrar que esse desmonte, né, os pacientes que faziam parte na época, né, eles não eram mais pacientes, eles eram residentes desses hospitais. Então, tem histórias de paciente que chegou aqui mesmo no Hospital Alberto Maia, que chegou criança e ficou até sua fase adulta, né? Então, como Luciana bem trouxe, o processo apresentado lá no Hospital Colônia de Barbacena não foi algo isolado, foi algo que foi, de certa forma, construído em vários hospitais psiquiátricos em todo o Brasil. Para vocês terem ideia, quando o Hospital Alberto Maia ele foi desmontado, né, algumas ossadas foram encontradas no seu terreno, né, na sua área verde. Então, até que conseguisse entender esse processo, muitos indivíduos, pacientes, eles foram, de certa forma, tidos como indigentes. Né? Mas aí você me pergunta, Marquinhos, para onde foram os outros? Aqueles que sobreviveram ao processo tão adoecedor do cuidado, né? No cuidado e no controle que deveria ser e no controle da patologia psiquiátrica. Para onde eles foram? Tá? Então, quando iniciou-se esse desmonte, foi feito um censo com todos os pacientes residentes desses espaços manicomiais, e aí começaram a identificar seus familiares, e a partir dessa identificação foi construído ações estratégicas para que essas famílias e a sociedade pudessem receber esses pacientes. E aí, Luciana bem trouxe, né, um dos projetos foi o De Volta para Casa, que ajudava famílias, né, era uma ajuda de custo, né, você pagar para a família para poder tomar conta do seu ente querido, do seu parente, né, que passou tantos anos vivenciando uma vida manicomial. E Mas eu acho que talvez pode falar, desculpa. Marquinhos, desculpa te interromper, mas esse questão do pagar é fazer com que as pessoas entendessem que aquela pessoa também tinha direitos, né? Claro. Não é só o pagar, Então, era algo que de troca. Tu cuida, ali vai sendo construído um vínculo de novo que estava sido rompido por muito tempo, né? E aí tu não vai me dar trabalho, mas eu posso ter uma relação de afetividade, porque com o tempo foi construindo. Aqueles que retornaram para casa foram construindo. Outros que não tinham familiares foram para residências terapêuticas. Isso. E os pacientes não eram simplesmente entregues à família, né? Existia uma construção de vínculo, existia um trabalho de conscientização, né? E aí essa ajuda de custo era justamente para manter não só o paciente na residência, mas também fazer com que a família tivesse condições de tomar conta desse paciente. Então, e alguns também, pacientes... Marquinhos, pode falar. E também o objetivo desse programa é dar autonomia a eles. Por exemplo, eles têm o cartão dele, eles compram as necessidades dele. É uma questão até de psicoeducá-lo, ele é questão do autocuidado. Então, fazer com que ele vá a uma padaria, compre o que ele deseja, ir a uma farmácia comprar o remédio dele, que ele precisa entender que precisa manter a medicação. Então, assim, essa de volta para casa, esse auxílio, né, residencial, como posso dizer, de reabilitação, ele é uma maneira de fazer com que aquele usuário se sinta à vontade de estar também na sociedade, participar de alguma forma da sociedade, né? Até porque eles não podem trabalhar, mas aí ele tem aquele dinheiro, aquele X, aquele valor, que ele possa ser protagonista dos desejos, né? Uhum. E que a família possa também proporcionar isso.
E aí, fora esse auxílio, eles ainda tinham, alguns já tinham seu benefício, né? O seu BPC, né? E que aí muitos pacientes, aqueles que estavam no processo organizado, eles passaram a morar na sua própria casa, pagando o seu próprio aluguel, comprando, né, seus utensílios, sua alimentação, né? Foi derrubado o muro manicomial e foi apresentado para eles uma sociedade acolhedora, né? E aí eles deixam de ser o paciente e passam a ser o cidadão, né? Muitos pacientes, eles não tinham documentação, foi tirada a documentação, eles passaram a ser reconhecidos, passaram a ter direitos, a conhecer seus direitos, e até hoje muitos deles fazem parte desse movimento da luta antimanicomial. Por quê? Porque eles sentiram na pele, né? O processo que a sociedade traz do mimimi, o mimimi é só para aqueles que não vivenciam o processo. Mas para quem sente na pele, seja pessoa com deficiência, seja pessoa com transtorno mental, seja pessoa negra, a comunidade LGBTQIA+, mulheres que passam por violência e violação de direito, todos eles, a partir do momento que vivencia na pele, eles têm, sim, a condição de vestir a camisa e lutar pelos seus direitos. Mas quando é uma sociedade que tem a sua proteção, né, dentro da pirâmide que Maslow apresenta, né, de você ter sua casa, de você ter sua segurança, de você ter a sua vida realizada, eles vão, de certa forma, criar esse processo do é o mimimi, porque isso não me atingiu. Então, já que não me atingiu, não faz parte, né, da minha luta. Então, é importante, foi muito importante esse processo, né, da reforma psiquiátrica e ainda mais o processo da luta antimanicomial, que startou também essa reforma, né, porque a sociedade civil foi às ruas, a sociedade civil brigou, profissionais que abraçaram a causa, eles também tomaram para si essa bandeira e eles conseguiram mudar uma sociedade. Agora, Marquinhos, E aí, também pode falar. Deixa eu só te atrapalhar, pegando aqui ainda o discurso, deixar só um ressalto que aqueles que voltaram para casa são aqueles que também têm condições de ter o convívio com a sociedade. Aqueles que não tinham avaliação, que não havia essa possibilidade de ficar na residência terapêutica, onde também essas residências elas não são fechadas, as pessoas também saem com os cuidadores, né? Para dizer assim, eu tenho problema de saúde mental, vou estar numa residência terapeuta? Não, nem todos, depende muito da patologia, né? Lógico, se a gente teve um caso de uma usuária que ela não tinha família mais, né? Que realmente ela passou por todo o processo de hospitalização. Aí sim, ela teve o direito, para as pessoas não pensarem assim, tentar saúde mental, vai só para a residência. Não, existe mecanismos que são os CAPS, que pode trazer um tratamento, né? Que alguns passaram a ser acompanhados também pelo CAPS, morando com a família, e outros continuam tendo acompanhamento com o CAPS, mesmo nas residências terapêuticas. Eu só queria deixar isso assim bem claro, e que todo mundo pode ter acesso a esse tratamento, que é no CAPS, que temos o infantil, o adulto e o de álcool e droga aqui em Camaragibe. E é importante lembrar, Luciana, que os residentes hoje das RTs, né, das residências terapêuticas, eles não são mais pacientes, eles são residentes, moradores. Como você bem trouxe, eles têm livre acesso, né, no dispositivo de moradia, então eles podem sair, eles podem passear, eles podem fazer suas compras e eles voltam. E essa casa, essa residência, todas elas, aqui em Camaragibe são 14, se eu não estou enganado, né? 14. São 14 residências terapêuticas, residências só de mulheres, residências só de homens e residências mistas. Tá? Então, nessas residências também existe
uma equipe multiprofissional que toma conta desses moradores e que eles são diretamente referenciados à rede de saúde, saúde mental e rede de assistência Básica. do município. Então, esses moradores têm o mesmo direito que todo o munícipe que Cidadão. reside na sua cidade de origem, tá bom? Seja de origem ou seja uma cidade que você passa a morar, né, de forma transitória, enfim. Mas o direito é garantido para todos, tá bom? E os serviços da saúde mental, os CAPS, eles vão estar acolhendo diariamente esses pacientes de forma a acompanhar, né, o tratamento, seja medicamentoso, psiquiátrico ou psicológico, né? E aí é um acompanhamento constante, né, na contenção da crise, porque eles não deixam de ter a crise, então, na contenção da crise, porque na saúde mental entende-se que, mesmo estando estabilizado, existem os gatilhos que podem vir a novamente trazer a crise à tona, né, na vida do sujeito. Então, eles são acompanhados, eles têm suas visitas, né, eles constituem suas famílias, né, porque eles têm seus relacionamentos amorosos, enfim, e até chegar no momento que eles possam, a equipe entenda que eles possam estar vivendo não mais numa residência terapêutica, mas sim em seu espaço, né, construindo seu núcleo familiar, né, e, de certa forma, saindo do cuidado assistencialista dos serviços que são ofertados pelo município. Uhum. E aí, Luciano, diante de tudo isso que a gente apresenta, né, a gente vê uma história completamente voltada à luta de conquistar o direito de uma população que antes era fechada no espaço hospitalocêntrico, no espaço manicomial, com muros que lhe afastava da sociedade, e aí a gente vê todo um avanço positivo, onde essas pessoas começam a retornar à sociedade. Porém, com os avanços, também vêm os retrocessos. E, infelizmente, né, a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, ela passa pelo momento, não agora, mas um momento que vem lá atrás, né, 2016, né, já começa esse desmonte, né, esse retrocesso dessa luta que é tão importante para a nossa sociedade. Então, através do governo Temer, começa-se esse retrocesso do processo do cuidado para pessoas com transtorno mental. Então, tudo aquilo que foi construído desde Basaglia, né, até o ano de 2015, 2016, isso começa a ser desmoronado, isso começa a ser desconstruído, e aí a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, começa a se fragilizar, e seus dispositivos vai junto, né? E com isso deixa de se cuidar daqueles que viam, que teve uma história de vida completamente dentro de um espaço fechado, de um espaço manicomial, né? E aí essas pessoas começam a perder alguns dispositivos de cuidado, né? Os CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, eles começam a se fragilizar no processo, e aí a sociedade começa a não olhar mais o cuidado humanizado para essas pessoas que tanto necessitou e precisou. E aí, de 2016 até hoje, esse processo de desconstrução, ele ainda vem agravando, né? O nosso atual governo, né, não vale nem... chega não a dar vale nem ressaltar. Agora, eu queria só deixar
que as pessoas entendam que a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, ela é composta por vários equipamentos. Uma é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, né, que todo mundo conhece, que é o CAPS infantil, CAPS transtorno, CAPS 24 horas, unidade de acolhimento transitório, residências terapêuticas, leito de atenção integral em saúde mental, em hospital geral, né? Porque as pessoas passaram a ter direito a ir a um hospital geral, consultório na rua, iniciativa de gestão de geração de renda. Tudo isso é voltado ao olhar para o paciente de transtorno mental que vem sendo desconstruído desse atual governo. E aí eles desconstroem o cuidado humanizado, né, dentro desses equipamentos que você bem apresentou e começa a potencializar comunidades terapêuticas que não têm o perfil do cuidado, que não têm um perfil do cuidado humanizado. Então, assim, são empresas que começam a investir em comunidades terapêuticas, né, porque tem um retorno financeiro. Não é por conta do cuidado apenas, é porque tem um retorno financeiro. Então, e aí, mais uma vez, eles vão estar excluídos da sociedade. Isso. Né? Porque isso. a gente está repetindo um tipo de tratamento que não houve sucesso há 1900 e bolinha, né? Vamos botar, e que hoje a gente percebe que essas pessoas necessitam estar junto com a comunidade para que eles possam ser o protagonista de algo. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de esquizofrenia não pode trabalhar. Pode buscar outras aptidões, né? Justamente a geração de renda é para isso, é para que as pessoas entendam que não é porque está no processo de adoecimento que eles não podem reconstruir a vida deles. Lógico que vai ter limitações, mas que podem. E essas comunidades, né, esse modelo que eles têm incentivado, eles têm atrapalhado e está revitimizando, desvalorizando a própria política. Claro. E é importante lembrar que essa é uma luta não só das pessoas com transtorno mental e seus familiares, é uma luta social, né? Então, eu convido todos vocês a estarem nessa luta, a vestir a camisa, a lutar pelo direito dessas pessoas que foram tão marginalizadas, retiradas da sociedade e tendo seus direitos violados. E por falar em direitos violados, Luciana, aí você me pergunta, o CREAS, o Centro de Referência Especializada da Assistência Social, falando da luta antimanicomial, por quê? Porque a gente está nesse processo de luta, né, de garantir os direitos às pessoas com transtorno mental. O CREAS trabalha para trazer algo melhor para essas pessoas na sociedade. Luciana vai estar pontuando alguns serviços que o CREAS oferece para essa população. Então, o CREAS, quando faz a escuta especializada e percebe que aquele usuário necessita de ser encaminhado para a saúde, desde a básica até a mental, a gente faz encaminhamento. A gente caminha para o NASH, por exemplo, chega um usuário que a gente percebe que está num grau de sofrimento, né, que necessita de um olhar de um outro profissional de psicologia para ter um acompanhamento, a gente manda para o NASH, a gente manda para o CAPS, quando a gente percebe que aquele usuário ele encontra em crise e que ele não está conseguindo ter acesso, então a gente ajuda, né, garantir esse acesso, seja do CAPS infantil, seja do CAPS transtorno, seja do CAPS álcool e droga, né? Seja de qualquer necessidade de saúde, o papel do CREAS é de garantir ao usuário a chegar ao acesso desse direito. Lembrando que, quando a gente vê que existe uma violação de direito, o papel do CREAS é de notificar o órgão de proteção. Seja de criança, seja de adolescente, seja de idoso e seja de paciente de transtorno mental, certo? Então, assim, o CREAS visualizou, né, que tem uma violação, vai haver a notificação. Então, a gente não deixa impune.
Tanto a gente garante como protege. E aí garante o acesso aos serviços que são competentes, né, em diversas áreas da violação, e aí é importante a gente pontuar que as violações, elas são diversas, seja a violação física contra a pessoa com transtorno mental, seja a violação sexual, violação de patrimônio, onde a pessoa tem seu benefício, esse benefício não é usado para o cuidado dela, essa é uma violação de patrimônio, tá? Seja no abandono negligência. E na negligência de pessoas com deficiência, com transtorno maus mental. tratos. Então, a gente vai estar fazendo as intervenções em todas essas áreas que são voltadas que mostram a violação do direito, né? Que mostram a retirada de um direito que é de garantia desse indivíduo, né? Garantia essa através de leis, através de vários documentos internacionais, tá? Que traz e garante a proteção não só da pessoa com deficiência, mas como também dos indivíduos. Então, de todos os indivíduos. Então, o CREAS, ele vai estar voltado, né, também para essa população, além da população dos nossos atendimentos a crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência, né, doméstica, pessoas idosas, comunidade LGBTQIA+, né, o CREAS também tem uma pasta que trabalha diretamente, direcionado, de uma forma muito humanizada à população que apresenta transtorno mental ou pessoa com deficiência. Verdade, Marquinhos. Nosso trabalho é dessa garantia. E é um prazer fazer parte dessa equipe, porque não é um trabalho fácil, né? É um trabalho difícil, mas que é um trabalho que a gente vê com recompensa, quando a gente consegue ajudar aquele usuário a chegar num propósito, que são as garantias de direito dele. Marquinhos, você me abandonou. Abandonei não, meu amor, é porque a minha assistente aqui me deixou, Samalinda me deixou aqui, eu tive que pegar. Ah, e tá, vamos sua para listinha, os né? agradecimentos. Mais uma vez, tá? Assim, primeiramente eu quero agradecer a Luciana por estar mais uma vez comigo nessa sala virtual, né, do CREAS Flow do Camará, trazendo informações. Samara apareceu agora, coisa mais linda. Muito obrigado, meu amor. E aí, agradecer a Luciana por estar comigo, né, dividindo esse momento, né, onde a gente pôde falar um pouco, né, da luta antimanicomial, que é tão importante, né, no processo social brasileiro e do mundo, né? Então, o nosso núcleo de psicologia do CREAS está à disposição de todos vocês e que vocês possam usufruir, nos usar e nos abusar de uma forma bem profissional, tá, gente? Lembrando que a gente não faz terapia, tá? É uma escuta especializada. E que amanhã teremos uma outra live que é justamente uma outra violação, que é sobre a questão do abuso sexual. Né? Eu vou deixar só todo mundo com a vontade de saber o que a gente vai falar amanhã. Né? Marquinho, obrigada também pelo convite e quero agradecer a todos. Beijão e até amanhã. Agradecer ao nosso gerente do CREAS, né, Anderson, por confiar no seu núcleo profissional e abrir esse espaço para que a gente possa discutir sobre a luta antimanicomial, como também sobre outros assuntos que é pertinente ao nosso dispositivo CREAS. Então, vamos agradecer a Dantas Carina por estar conosco, Semas e Gara PE Grande, é isso? Projeto Seus Filhos. Eu começo a ler aqui, o pessoal fica rindo, porque eu me atropelo, tá, gente? Mas vamos lá, tá fluindo. Projeto Seus Filhos, Água Chiquê, é isso? Bruna Feitosa,
Carlos Ouro Preto, Débora Carina, Conselho Tutelar 263, Juliana Ramos, Milena Fonseca, Pauliana Fontes do CREAS de Ipiranga, lá do Piauí. Nossa! Piauí conosco, olha só, cara. Muito obrigado, tá bom? Nunes Beltrão, SCFV, espaço SSLQ. Tá? É isso mesmo. Thalita Faustina, Nogueira Lu, tá acabando o tempo, vamos embora. Nogueira Lu, e Denilda Simplício, Bruno Plácido, Jéssica Bolsa Família de Surubim, Marcelino Socorrinho Dantas, Jeane Nascimento, Ana Paula Xavier, CREAS, o Marizal, é isso? Tia Mendes, Jeane Nascimentos, CREAS, Cacimbinhas, Fernanda Souza, Cíntia Dourado, Luzia Rodrigues e a todos da equipe CREAS Flor do Camará, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar nos acolhendo nesse dia da luta antimanicomial e pode esperar que essa semana é semana de live aqui no CREAS. Um beijo para todos, tchau!